Sua Bíblia, no livro de Josué. Quero trazer uma palavra para nós esta noite. Uma história realmente linda, impactante. Josué capítulo 10. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Curva a sua fronte, assim mesmo assentado. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, a direção para agora quando estaremos aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor venha de uma forma poderosa, sobrenatural sobre as nossas vidas, trazendo direcionamento, conhecimento, mudanças de comportamento, pois queremos no poder da Tua palavra, a qual estaremos agora estudando, Senhor. Então, usa as nossas vidas, abençoe, abra nossa mente e coração para recebermos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Estão comigo aí, amém ou não? Amém. Tá bom. Josué, capítulo 10, a partir do versículo 7, me acompanha aí. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Aron, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Vamos todos ler o versículo 14, vamos lá. Nunca houve um dia semelhante, quando o Senhor, certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Certamente o Senhor lutou por Israel, e certamente o Senhor vai lutar por sua luta neste dia, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dar uma glória a Deus. Vai lutar por sua casa, vai lutar por sua vida, vai lutar por seus negócios, vai lutar por sua saúde, por seu trabalho, porque Deus luta por nós. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Muito bem. Quando eu leio uma história como essa, eu fico animado, porque é uma história lindíssima. Como eu disse, assim, merece até um filme, mas não um filme especial de super-heróis, ou então de ciência, de ficção científica, porque cai granizo, não isso, mas é uma história de milagres. Milagres do nosso Deus, aquele que realizou milagres naquele tempo e continua realizando milagres no dia de hoje. Você crê nisso? Vou contar algumas para você aqui. Olha só, coisa que eu fiquei sabendo tudo agora. Não sei se você conhece o Jimmy. O Jimmy é o esposo dessa irmãzinha que contou o testemunho, que orou e apadrinhou uma criança, exatamente com o nome de quem ela sonhou. Sensacional isso, não é verdade? Mas o Jimmy, na semana passada nós pregamos sobre a honra da oferta, lembra disso? Amém? Quem esteve aqui, pregamos sobre isso. O Jimmy fez um propósito com Deus de honrar. Havia coisas que ele precisava acertar, como todos nós nos comprometemos, quando nós vemos a casa de Deus, Deus fala ao nosso coração, e nós somos desafiados a cumprir a palavra de Deus. E o Jimmy, essa semana, gente, eu não estou falando de um ano atrás, eu estou falando de domingo passado, quando nós vamos para o altar. Olha como o altar é algo especial de Deus. Deus tem algo diferenciado no altar. Você crê nisso? E o Jimmy veio no altar domingo passado. Esta semana foi convidado para um novo trabalho. Estava até com medo de aceitar. No novo trabalho a qual ele aceitou, no seu salário dobrou. Não é isso, Márcia? O que é? Ah, sim, importante. A Márcia foi importante.
No domingo nós conversamos sobre você colocar no altar, restaurar o seu altar, restaurar a sua honra. E ele fez um voto ao Senhor, um voto financeiro, hein? E Deus aí honrou a vida dele, honrou o voto que ele fez, e de salário fez 100%. Que bom, né? É bom ganhar 100% a mais, não é não? Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. E a outra irmãzinha que veio aqui domingo passado, também restaurou o altar, não vou falar o nome dela, uma empresária. Estava com a sua empresa com dificuldades, como todos nós temos. Estava sem serviço. É uma empresa de médio e grande porte. E ela falou, pastor, estava com dificuldade. Contratos não tinha fechado contratos novos. Nessa semana, meu irmão, não estou falando de domingo passado para esse domingo, estou falando de 5 dias de trabalho. Só para você ver como Deus faz milagre. Só nessa semana, ela fechou 6 contratos novos. 6 contratos novos. Estava sem contrato, hein? 6 contratos novos. Foi participar de uma feira do segmento que ela estava essa semana. Uma multinacional chamou a empresa dela e falou assim, eu quero assinar um contrato com você para você fornecer parte do que eu preciso constantemente para essa empresa multinacional. Sabe o que significa isso? Um contrato de longo prazo que Deus abriu a porta em 5 dias. É Deus, não é Deus? Deus faz milagre ou não faz milagre? Essa semana também, no meu Instagram, me chama uma pessoa, pastor, estou na UTI, minha filhinha está na UTI, preciso de oração. Fiquei sabendo hoje que essa senhora nem é da igreja, pastor Dilson. A filha é. A filha veio com uma amiguinha no Sul, se converteu, está aqui. E a mãe mandou uma mensagem, entrou no meu Instagram e mandou. Eu respondo, viu gente? Você acha que eu só vou na sua casa comer? Eu também respondo no Instagram. Cheguei no Instagram, respondi, pode ficar tranquilo, vou orar por você agora, manda seu telefone. Orei por ela e passei para o pastor Dilson. Pastor Dilson, vamos dar atenção para a senhora. Hoje de manhã, a filhinha veio. Pastor, minha mãe mandou um recado para o senhor. Quer agradecer que eu já saí da UTI, já está no quarto, já está bem e vai vir à igreja. Vai vir na igreja. E agora eu estava vendo o Márcio, eu nem falei, olha, calma. Está vendo, está saindo da igreja, ela mandou uma mensagem no Instagram agradecendo tudo isso que a filha dela disse, já mandou direto para mim, obrigado pelas orações, Deus está fazendo a obra. Meu irmão, Deus faz a obra, Deus faz milagre hoje. Agora sim você pode aplaudir o Senhor. Estava entrando no culto hoje de manhã, nem falei isso de manhã. Um rapazinho estava atrasado, filho da minha classe, lá até 10 horas, ficamos lá na classe, saí correndo aqui, descendo. Falei, pastor, eu preciso falar com o senhor, falei, minha filha está começando o culto. Não, mas eu preciso falar com o senhor. Eu falei assim, olha, só quero para aumentar a sua fé, para aumentar o que o senhor está fazendo. Pastor, assim, eu tinha uma dor crônica no meu ombro aqui, não saía de jeito nenhum, eu não aguentava. Por várias vezes eu já fui abençoado aqui, mas essa aqui eu precisava da bênção. Eu vim para a oração da cura, o senhor orou, a dor saiu, não tenho mais nada, glória a Deus, o Senhor realizando milagres. Só nessa semana, meu irmão, pode glorificar Deus? Ah, tem tantos outros, hein? Pode aplaudir o Senhor mesmo. Deus continua fazendo milagres. Não é possível só o povo da manhã que crê nisso. Deus continua fazendo milagres. Ele faz o impossível se tornar possível. Essa é a palavra de Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu irmão. É Deus, Ele fez uma vez, Ele volta a fazer. Ele fez uma vez o sol parar, como lemos nesse texto. Ele pode voltar a fazer. Quem crê pode dizer amém aí, em nome de Jesus. Olha, meu irmão, você tem colocado a sua fé não só num Deus grande, não só um Deus poderoso, um Deus amoroso, mas um Deus que é todo poderoso e que realiza milagres no tempo de hoje. Agora veja, já se passaram aqui mais de 3.000 anos. Quando esse milagre, que o do sol parar, a lua parar, foi relatado aqui por Josué. Mas mesmo assim, a gente percebe que, lógico, a humanidade avançou, a tecnologia chegou, hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos a medicina muito mais avançada, nós temos avanços na ciência, em todas as esferas da sociedade, a gente vê essa evolução, nós sabemos disso, mas a verdade, meu irmão, é que muitas vezes nós
temos necessidades eminentes na nossa vida, que nada disso funciona, a não ser que Deus entre com poder e faça um milagre. Essa é a verdade. Quantos aqui necessitam de algo que é sobrenatural? Você fala assim, se não for Deus na minha vida, se não for Deus nesse negócio, eu não sei como vai ser. Quantos estão assim nessa situação? Pode levantar a mão sem medo. Olha aqui. Essa é a verdade. Nós necessitamos ainda no tempo de hoje que Deus realize o impossível, realize aquilo que só Ele pode fazer. Para alguns pode ser uma enfermidade crônica que pareça incurável. Para outros pode ser uma dívida tão grande que pareça impagável. Para outros pode ser uma circunstância tão difícil que você acha que é intransponível. Para outros pode ser uma ofensa, uma traição tão forte que pareça imperdoável. Então, ainda no dia de hoje, nós vivemos situações que parecem impossíveis. Impossíveis de solucionar, impossíveis de resolver. Mas hoje eu quero te inspirar nessa história de Josué, que você possa sim investir na sua vida, entender que o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua, Ele é um expert naquilo que é impossível se fazer possível, e o que é impossível para você, o que é impossível para mim, para Deus, tudo é possível. A palavra de Deus diz, para o que crê, tudo é possível. Vamos repetir isso aqui? Para aquele que crê, tudo é possível. Isso não é uma frase de impacto, isso é uma promessa de Deus. Para aquele que crê, tudo é possível. Não é uma frase de um homem, mas é uma promessa de Deus Todo-Poderoso. E se você crê, Ele sim fará possível todas as coisas em nome de Jesus. Então, quando eu leio, meu irmão, essa história, eu me dou conta que Josué teve alguns passos, tomou uma série de ações que fizeram com que todo o transcorrer dessa guerra, até chegar ao ponto do sol se deter, acontecesse. E quando falo que o sol se deteve, vamos colocar isso. Você acha que o sol parar é algo possível ou impossível? Não, gente, não é possível. Sol parar é impossível ou possível para nós? Não, para nós é impossível. Então vamos mudar isso um pouquinho, porque um milagre para a sua vida é impossível ou possível? Para nós, impossível. Então nós temos que entender que Deus ainda faz milagres. É isso que eu quero te impulsionar nessa noite, entender isso, que Deus continua fazendo milagres. E eu quero discorrer essa história e trazer alguns princípios. E o primeiro dele está no versículo 8 de Josué, capítulo 10, que nós lemos. Vamos ler todos juntos? E o Senhor, Deus, lhe disse, desses reis, pois eu já lhe dei. O que Deus já deu? O que Deus já deu? Depois, nenhum deles. Então diga comigo, vitória. E o primeiro princípio eu chamo de instrução. Fale aí, instrução. Vamos entender o contexto aqui. O povo de Israel havia feito uma aliança, havia feito um pacto com esse povo chamado Gibeão. 5 reis inimigos descobriram que o povo de Israel tinha se aliançado com o povo de Gibeão. E esses 5 reis se uniram então, agora fizeram a sua própria aliança e resolveram então atacar Gibeão. Veja que, como Israel havia feito esse pacto, essa aliança com Gibeão, ele teve que sair para defender Gibeão. Fez a aliança, o Gibeão falou, estou sendo atacado. Então Israel sai à luta, sai à guerra, se vê envolvido nessa batalha. Até aqui, está me entendendo, amém? Então vemos de um lado o povo de Israel, e de outro lado um exército, que na verdade não era um exército, mas eram 5 exércitos, eram 5 reis que saíram contra o povo de Israel. Por isso que a gente nota, quando no texto que acabamos de ler, que Deus está falando no plural. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele estava se referindo a 5 reis, não fique com medo destes reis, porque se referia a 5 reis que se juntaram para vir contra Israel. Mas importante a gente entender que o Senhor não estava dando aqui uma advertência, nem tampouco um conselho para o povo de Israel, mas o Senhor estava dando uma instrução a Josué e ao povo de Israel. E essa é a primeira coisa que eu noto nesse texto que me chama a atenção, é a primeira coisa que Deus faz
ao povo de Israel, antes de deter o sol, é que foi dar-lhes a ele uma instrução. Diga novamente, instrução. Meu irmão, instrução é diferente de conselho. Porque um conselho a gente escuta, e instrução a gente obedece. Dá para entender, amém? Já disse que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Tá certo? Conselho a gente escuta. Agora, instrução, nós obedecemos. E o problema de muitos cristãos é que tomam uma instrução de Deus como um conselho, só escutam e não obedecem. E por isso, seguem no mesmo lugar nas suas vidas, porque só são ouvintes da palavra. Meu irmão, nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes da palavra. Não podemos somente escutar um conselho, mas quando escutamos uma instrução, não somente escutamos a palavra, mas temos que sair e obedecer a palavra de Deus. Dá para entender? Diga amém. Então, quantos precisam, quantos têm necessidade de milagre na sua vida? Amém? Você precisa de algo sobrenatural na sua vida? Então é importante aprender a escolher a fé ao invés do medo. Não tenha dúvida. Porque veja a questão do povo. Naquela situação, havia razão para o povo ter medo? Sim. Ia sair a luta com 5 exércitos. Eram humanos como nós. Eu teria medo, você teria medo. Mas veja, havia razões para aquele povo, Josué, ter fé? Sim, também, não há dúvida. Deus estava do lado deles. Então a pergunta que tem que fazer é o seguinte: eu vou ter medo desses 5 reis amorreus, ou vou ter fé nos reis dos reis, do Senhor dos senhores? Aqui está o segredo da coisa. A instrução de Deus para Josué foi assim: Josué, não tenha medo. A instrução de Deus para a sua vida nessa noite é: não tenha medo. Está na dúvida, está precisando de um milagre, algo precisa ser feito na sua vida, não tenha medo. E a decisão que você e eu temos que tomar na nossa vida, quando a gente enfrenta situações, principalmente o inimigo, problemas e muitas vezes essas circunstâncias que vão parecer que conspiram contra a nossa vida, é o seguinte: a minha fé está em Deus, ou o meu medo vai estar com os problemas? Eu vou escolher temer esses 5 reis, ou eu vou crer no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo? Quando você tem medo, você se paralisa. Quando você tem fé, o sol paralisa. Dá para entender? Então hoje eu decido colocar a minha fé no Senhor dos Senhores, aquele que há 3.000 anos atrás já realizou milagres de fazer o sol parar, trouxe milagres para aquele tempo, e eu necessito milagres nesse tempo. Então eu confio em Deus, eu sigo uma instrução, eu obedeço a Deus, porque eu confio no Senhor, que se Ele fez antes, Ele vai continuar fazendo na minha vida. Então a primeira coisa que Deus deu a Josué foi a instrução, uma instrução. Agora tem uma boa notícia, porque depois da instrução, Deus traz para Josué uma promessa. Veja que muitas vezes, acompanhada da instrução, sempre vem uma promessa. Deus diz assim: siga a instrução, receba a promessa. Se você segue a instrução, você vai receber a promessa. E o segundo princípio é justamente esse, diga aí, promessa. E qual é a promessa que Deus traz para Josué e para aquele povo, para o povo de Israel? Você terá vitória sobre os seus inimigos. Acabamos de ler no texto. E nenhum deles será capaz de te resistir. Dá para entender? Sim ou não? Há uma instrução e eu tenho que obedecê-la, mas o resultado da obediência da instrução é que me dá acesso a receber a promessa. E a promessa para nós hoje, igreja, confia: Deus dará vitória sobre os seus inimigos, nenhum deles poderá resistir. Ah, você perdeu a oportunidade, dá glória a Deus aqui. Vou repetir a promessa de Deus para a sua vida: Deus dará vitória sobre os seus inimigos, e nenhum deles será possível de resistir. Glória a Deus. Eu não estou dizendo, mas eu estou profetizando sobre a tua vida. Este ano é um ano de vitórias para você. Vitória sobre a enfermidade, vitória sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre as circunstâncias, sobre a sua família, sobre os seus inimigos. Nada poderá resistir o nome poderoso de Jesus Cristo. Quem crê, dá glória a Deus, aplauda o Senhor.
Glória a Deus. Agora olha que interessante. Quando o Senhor traz essa promessa está no passado. A instrução está no presente, mas a promessa está no passado. Então veja assim, se a instrução está no presente, quando é que eu tenho que obedecer à instrução de Deus? Hoje, diga aí, hoje. Mas a promessa está no passado. Deus falou assim: eu já lhe dei a vitória sobre os seus inimigos. Glória a Deus aí. Manãozinho, glória a Deus aí. Deus fala para você: eu já lhe dei a vitória. Igreja, escute isso. Eu não estou lutando por vitória, porque na verdade Deus já nos deu a vitória. A vitória já foi dada. Agora perceba isso. No mundo natural, para você ter vitória, você vai ter que lutar. Mas no mundo espiritual, primeiro eu recebo a vitória, depois eu luto. Deu para entender isso? Vou até repetir, que isso ficou bom demais. No mundo natural, para você ter vitória, você vai ter que lutar. Mas no mundo espiritual, primeiro eu recebo a vitória, depois eu luto. Sabe o que isso quer dizer para a sua vida? Está na luta aí, tem batalhas que você está enfrentando. Meu irmão, a vitória já foi dada sobre a sua vida. Já foi dado, é evidente que você vai lutar, mas olha, creia, o Senhor já deu, já concedeu a vitória para a sua vida. Recebe isso no nome de Jesus. Agora isso faz sentido, porque quando a gente vê na vida de Jesus, perceba que Jesus há mais de 2000 anos já nos deu a vitória. Olha, Ele venceu a morte, Ele venceu o inimigo, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, Ele venceu a enfermidade, venceu a pobreza. Olha o que diz em 1 Pedro 2,24, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivemos para uma vida correta. Por meio dos seus ferimentos dele, vocês foram curados. Olha a promessa de cura para a sua vida, para a saúde. Dá um amém aí, meu irmão, é palavra de Deus. 2 Coríntios 8,9, porque você já conhece o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, Ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos, por meio da pobreza dele. Há prosperidade, há bênçãos financeiras para a sua vida. Pode dar glória a Deus? Jesus foi na cruz e se fez maldição para que possamos viver e receber a bênção. Gálatas 3,13, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. A bênção, o Senhor se fez maldição para que você seja abençoado. Eu não sei o que você está esperando para dar uma glória a Deus, mas a vitória já chegou na sua vida. A vitória já chegou na sua vida. Glória a Deus. Então eu e você não precisamos lutar por vitórias, porque elas já estão decretadas no reino espiritual para a sua vida. Glória a Deus. Mas aí, você me fala assim: pastor, tá bom, quer tomar água, mas meus problemas são reais. Que esse que é o problema. Eu confio, e é verdade, nossos problemas são reais, são agora, para esse tempo. Mas os seus problemas são reais. Mas veja, as promessas de Deus também são reais. Eu entendo que seus problemas são reais, mas as promessas de Deus são reais. Agora você tem que tomar uma posição: eu vou viver a realidade de meus problemas, ou eu vou viver a realidade das minhas promessas? Deu para entender? Ou eu vivo, onde está a tua fé, meu irmão? Ou eu vivo a realidade dos meus problemas, ou eu vivo a realidade das minhas promessas. Isso você vai ter que decidir. Eu estou convencido de que o céu governa a terra. Você crê nisso? Então vamos pensar nisso. Os problemas que você enfrenta e eu enfrento, estão no céu ou estão na terra? Aonde? E as promessas, estão no céu ou estão na terra? No céu. Então quem governa quem? Olha que interessante, Mateus 6,10 diz assim: que a tua vontade, vontade de quem? Que a tua vontade seja feita onde? Aqui na terra, como no céu. Oh, perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus aí, hein? Que a tua vontade, Senhor, seja feita aqui no céu, promessas.
seja feita aqui na terra como no céu. Olha o que é a realidade do céu, perceba isso. No céu não há enfermidade, na sua casa não pode haver enfermidade. No céu não há pobreza, na sua casa também não haverá pobreza. No céu não há miséria, na sua casa também não haverá. No céu não há escassez, na sua casa também não haverá. Você tem que entender que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Essa é a fé do cristão, meu irmão. O que acontece é que muitos estão esperando ir ao céu quando Jesus está chamando: ei, traga o céu para a terra. É diferente, a sua visão tem que ser diferente. Então Deus dá a Josué uma instrução. A instrução, você não somente escuta, mas você obedece. E agora Deus dá a Josué uma promessa. E a promessa você não escuta, somente escuta, mas você crê na promessa. Deu para entender? Agora veja o versículo 9. Josué saiu de Gilgal, marchou a noite toda, subindo sempre, e ele atacou de surpresa. Então veja, Josué entrou na instrução, entendeu, obedeceu a instrução, não teve medo, confiou, mas Josué fez uma coisa importantíssima, ele marchou. Diga aí, terceira instrução, marche. Fala com vontade, marche. Quem já serviu exército aqui? Alguém serviu exército aqui? Beleza, sou tenente do exército, hein? Eu sou canso. Você vai lá para a tropa, marcha. E a tropa saía, obedecia. Josué falou assim: vamos marchar. Deus tem me dado uma promessa, nós vamos ter vitória do inimigo, então eu vou marchar e no nome de Jesus vou enfrentar esse inimigo. Meu irmão, você deve atuar conforme você crê. Você deve atuar conforme aquilo que você está orando. Se você está pedindo a Deus que te ajude, não importa a situação que você está, então ponha-se a marchar. Vou voltar a dizer, se você está pedindo que Deus te ajude a ganhar a qualquer situação, ponha-se a marchar. E Josué fez exatamente isso, ele escutou a instrução, ele escutou a promessa e logo atuou, porque a palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta, não serve, não funciona. Olha que interessante isso. Aonde Josué estava e onde o exército inimigo estava, havia uma distância de 32 quilômetros. A Bíblia diz que eles marcharam durante a noite. Marcharam 32 quilômetros durante a noite. E olha que interessante, a Bíblia fala que havia um aclive que deveriam subir, uma região montanhosa. Em outras palavras, era um caminho longo, era um caminho difícil. Porém, apesar de ser à noite, porém, apesar de ser um caminho longo, porém, apesar de ser um caminho íngreme, um caminho difícil, Josué disse ao povo: marchem, e saiu para a batalha. A pergunta é essa para você, para mim, nessa noite. Uma vez que você já recebeu a promessa de Deus, que Deus já te deu uma instrução, o que você tem que fazer? Marchar. Diga aí, vou marchar. Agora, o que acontece, meu irmão, quando a vida fica difícil? Porque aqui até aqui está tudo bem. O povo de Israel estava tudo beleza, tudo tranquilo. Mas às vezes as circunstâncias da nossa vida, a situação que torna difícil, eu vou deixar de marchar, eu vou deixar de crer, eu vou jogar a toalha. Não podemos ser assim. Você hoje está recebendo uma realidade que Deus tem promessa para a sua vida, mas pode ser que amanhã você tenha que enfrentar uma dificuldade. Pode ser que amanhã tenha uma luta no seu trabalho, uma luta na sua empresa, uma luta de saúde que você não estava esperando. Isso pode acontecer, uma situação na sua família. Mas olha, eu quero te animar nesse momento, não abaixe os braços, não retroceda, siga marchando em nome de Jesus. Você não pode ter uma fé emocional, você não pode ter uma fé circunstancial e nem uma fé temporal, não pode ser assim. A nossa fé tem que ser firme, aconteça o que acontecer, fortaleça-se na sua fé em Jesus Cristo. Nós temos que marchar, mesmo as dificuldades, crendo que Deus vai deter o sol, vai fazer milagres, vai trazer vitória sobre os seus inimigos, porque assim é a promessa de Deus, e aquilo que Deus fala, aquilo que Deus decreta, Ele cumpre em nome de Jesus. Amém? Era de noite, Josué marchou.
caminho era longo, Josué marchou. O caminho era íngreme, difícil, Josué marchou. O que Josué fez? Marchou. Mas olha que interessante, para sair do Egito, Josué marchou. Quando abriu o Mar Vermelho, Josué marchou. Quando foi para derrubar as muralhas de Jericó, Josué marchou. Para entrar na terra prometida, Deus disse, vai adiante, Josué marchou. Não é tempo de ficarmos com os braços cruzados, é tempo de marchar em nome de Jesus. Deus tem te dado promessas. Essa eu queria ter falado de manhã, não falei. Deus tem te dado palavras, tem te dado sonhos. E você tem ficado com o braço cruzado, isso é para quem? Eu não sei para quem que é. Deus essa noite está dizendo, ei, se põe a marchar, se põe a realizar, porque eu vou fazer a obra que a vitória já deu para a sua vida. Recebe quem quiser receber. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de estarmos com os braços cruzados. Este ano nós vamos marchar em nome de Jesus. Mesmo que seja noite, mesmo que seja um caminho longo, mesmo que seja íngreme e difícil, vamos marchar. Agora veja que interessante. Muitas pessoas nunca veem o sol parar, ou nunca veem um milagre acontecer na sua vida, porque elas creem numa coisa, elas esperam numa coisa, mas fazem outra coisa. Creem numa coisa, esperam numa coisa, fazem outra coisa. Minhas ações têm que ir na mesma direção das minhas petições ou das minhas orações. Não entendeu? Minhas ações têm que ir na mesma direção daquilo que eu estou pedindo a Deus, meu irmão. Se eu oro por algo, se eu creio em algo, eu vou atuar baseado naquilo que eu creio. Perdeu para dizer amém aí. A gente faz completamente o contrário. Vem aqui, fala, declara, mas não faz nada. Josué estava crendo na vitória, sabia que para a vitória acontecer, ele não podia ficar com os braços cruzados, e ainda nem sequer esperou o inimigo chegar, ele já saiu adiante, e foi lutar, e foi guerrear, marchou. E eu quero que você entenda que nesse ano, esse ano profético para a sua vida, para a minha vida, é um ano de conquistas para você e toda a sua família. Nós estamos vivendo um ano de crescimento aqui na IBC, ponha-se a marchar, Deus vai abrir as portas e vai ter vitória em nome de Jesus. Mas olha, você pode passar o ano todo orando, você pode passar o ano todo declarando as suas vitórias, porém se você não marchar, você vai ficar no mesmo lugar. Amém? Não, é verdade. Eu não quero isso para a sua vida, não. Não adianta, meu irmão. Você pode orar todo o tempo, você pode declarar, ano do crescimento, benção, vai ficar no mesmo lugar, filho, não vai adiantar nada. Ande, marche, prepare-se, programe-se, estude, faça acontecer, Deus vai estar na sua frente. Eu sempre fui meio doido assim nas empresas que eu tive. Já contei uma vez, mas vou contar aqui de novo aqui. Não tinha um furão, um tostão furado. Não tinha nada. Mas você sabe. Mas naquela época a gente era mais louco. Né? Aleluia. Naquela época, para a gente ver negócio, a gente comprava o Estadão, né? Quem é daquela época do Estadão? Aí, só os velhinhos. Eu comprava o Estadão. Negócios de oportunidades. Não tinha internet, não tinha nada. Eu falei, Márcia, eu não sei o que eu vou fazer. Está uma época de bastante direcionamento. Né? E ali eu vi uma oportunidade. Falei, vou ligar para o camarada. Liguei para o camarada. Né? Deus tinha já dado palavra para a minha vida. Falei assim, ó, você vai ser abençoado, você vai prosperar. Liguei para o camarada. Falei assim, quero conhecer a sua empresa. Fui lá, meu irmão, não tinha nem carro para ir, peguei o carro emprestado do meu pai. Peguei uma roupinha bonitinha, né, pus os panos, e vamos lá. Cheguei lá, que eu falei assim, gostei da tua empresa, falei para ele. Quanto você quer? Estou pedindo dinheiro, que eu falei, meu Deus, não tenho nada, como que eu vou, tudo é caro. Falei, tá bom. Mandei a proposta, aceitei um tostão. Rapaz, coisa doida, o cara aceitou. O cara aceitou. Falei, meu Deus, estou marchando, estou indo. Meu irmão, Deus prosperou de tão poderosamente, que no terceiro mês eu tinha o dinheiro para pagar a empresa toda que eu parcelei. Dá uma glória a Deus aí, porque Deus fez isso na minha vida.
Meu irmão, não tenha medo. Se você tem promessa, se você tem instrução, palavra, obedeça. Confie na promessa que Deus dá. Mas não fique parado. Oportunidade vai bater na tua porta. Oh, cheguei aqui, não é assim que funciona. Põe a sua fé em ação. A fé sem obras é morta. Se você está pedindo um trabalho a Deus, de repente você está desempregado, está pedindo um trabalho a Deus. Meu irmão, você tem que fazer alguma coisa. Faz seu currículo. Coloca no LinkedIn. Manda para o seu network. Bate na porta das empresas se for necessário. Deus vai abençoar. Agora, meu queridão, se você ficar dormindo até meio-dia, não preparar seu currículo, não avisar ninguém que você está precisando trabalhar, só ficar orando, você acha que o emprego vai bater na sua porta? O cobrador vai, o emprego não. Faça alguma coisa, faça a sua parte, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém ou não? Quantos querem casar aqui? Ninguém quer casar. Quer casar, está namorando já, né? Quer casar. Tem uns marmanjão que quer casar, né? Tem homem aqui que quer casar ou não? Uhul, nem eu falou rua. Cheio de mulher bonita para casar aqui, né? Homem é mulher. Mas vamos falar dos homens. Quer casar? Meu irmão, toma um banhão. Dá um cortinho no cabelo. Perfuminho. Tá certo? Não tem dinheiro para o importado, compra um boticário. Beleza? Bota uma roupinha decente. Faz sua parte. Escova o dente. Vai chegar perto da menina, como vai fazer? Uma vez eu conversei com um rapaz. Falei, pastor, eu estou doido para casar. O cara tinha dinheiro. Tinha casas alugadas. Para alugar. Casas alugadas. Tinha renda. E não casava. Eu quero casar. Falei para ele, falei, filhão, mas é o seguinte. Só dá uma melhorada no trato aqui, porque o negócio está feio. Filho. Melhora aí que o negócio chega. Você tem o pacote, mas não está completo. Você precisa melhorar, né, filho? Dá um tratinho, bota uma roupinha bonitinha, vem aqui, né? Está aqui, beleza. Olha, podia, não tinha nem carro. Eu falei, cara, você pode ter, compra um carro. A mulher não quer sair de ônibus, né, de Uber, né? Quer sair com carro, né? Meu irmão, sabe o que quer dizer? É o seguinte, você tem que fazer a sua parte. Faça bem sua parte, porque Deus sabe fazer perfeitamente bem a parte dele. Quando eu faço aquilo que eu posso fazer, certamente Deus vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Como eu disse aqui, está cheio de mulher bonita com homem feio. O que acontece? O homem feio fez as coisas certas. Faça a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, meu irmão. Quando eu faço o possível, Deus faz o quê? O impossível. Então, se estamos crendo que Deus vai nos dar a nossa terra prometida, não somente eu vou crer, não somente eu vou orar, não somente eu vou declarar, não somente eu vou esperar, mas eu vou marchar a terra prometida. Dá para entender? Me diga amém. Agora olha o que diz o verso 10. Josué 10:10. E o Senhor Deus fez com que os inimigos ficassem apavorados quando viram os exércitos de Israel. Assim os israelitas os derrotaram completamente em Gibeão e os perseguiram na descida de Bet-horon, combatendo até Azeca e Maquedá. Então, veja algo. Receberam a promessa, creram na promessa, obedeceram a instrução, começaram a marchar. E como consequência, diz a Bíblia, começaram a ganhar, diga aí, começaram a ganhar. Começaram a marchar e a consequência é que começaram a ganhar. Enquanto estavam marchando, estavam ganhando. Enquanto estavam avançando, estavam ganhando, estavam derrotando seus inimigos. Veja o que acontece aqui. A promessa começa a se cumprir. Uma vez mais, quando você faz o que você tem que fazer, Deus vai fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Agora olha, a história continua e é linda. Olha o versículo 11. Enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas. Glória a Deus, olha que interessante isso. Então Deus lhe dá uma instrução, deu uma promessa. O povo de Israel entende a instrução, crê nas promessas, se põe a marchar.
encontra o exército inimigo. Deus traz um pânico no exército inimigo. Essa que é a história. E Israel começa a vencer agora na luta de espada, no corpo a corpo. E Deus agora dá uma tremenda vitória sobre os inimigos de Israel. A Bíblia diz que os inimigos começaram a fugir. E começaram a fugir, e o que Deus faz? Começou a chover granizo. Que coisa doida. Olha como a Bíblia é cheia dos detalhes. Veja, a chuva de granizo é uma coisa natural, um efeito da atmosfera, é uma obra da natureza. Mas veja, o granizo cair com tanta força e somente no exército amorreu, isso é milagre. É ou não é verdade? Vamos explicar aqui mais um pouquinho, para você entender. Esse tempo de luta, dessa época, era corpo a corpo, homem a homem. Não era tirar, não, era espada. Né? Então acontece, o inimigo estava tão pertinho como você está do irmãozinho do lado aí. Era luta corporal. Agora veja o milagre. Você já viu chuva de granizo? Sim? Sim, todos nós já vimos. Talvez você já esteve numa chuva de granizo, caiu o granizo na sua cabeça. Você morreu? Não. Machucou? Talvez, dependendo do tamanho da pedrinha. Mas o que acontece aqui, que dificilmente aqui uma chuva no nosso contexto mataria aqui as pessoas. Mas nesse tempo aqui, nesse contexto aqui, a palavra de Deus que diz que o granizo era tão grande que quando caía, acertava, matava. Isso já é sobrenatural, dá para entender? Agora, olha o que é mais impactante, meu irmão. É a pontaria de Deus. A pontaria, meu irmão. Porque acontece, se você estava numa luta corporal, homem a homem, cai uma chuva de granizo, pedra grande, está matando todo mundo, só mata o inimigo, só mata os amorreus, o exército de Deus sai intacto. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu Deus do céu. Sabe qual a melhor notícia para você nessa noite? Que nosso Deus, todo poderoso, o Deus que você serve, Ele vai trazer vitória para a sua vida, e Ele tem uma pontaria sobrenatural. Aquilo que você está esperando, vai ver um tiro certo, certeiro, na veia, como diz aqui, não vai ter erro, nem para a direita, nem para a esquerda, vai acertar, vai ter vitória, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Perdeu para dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor aqui, meu Deus. Aquele que tem a pontaria certeira, em nome de Jesus. Há uma instrução, há uma promessa, não somente obedece à instrução, crê na promessa, começa a marchar, quando vai marchando, vai ganhando, não somente ganha no fio da espada, porque Deus ainda traz uma chuva de granizo, começa a matar o exército inimigo com a pedra, e é certeira no inimigo. Meu Deus, está me seguindo? Amém? E apesar desses dois milagres sobrenaturais aqui, contra esse exército amorreu, desses 5 reis, olha o que diz aí agora, versículo 12 e 13. E já vamos caminhando para o final. No dia que o Senhor deu a vitória aos israelitas, na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse, Sol, fique parado sobre Gibeão, Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado, e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Essas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu, e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Olha que interessante. No momento que Josué viu que seus inimigos estavam fugindo, talvez Josué pudesse ter ficado conformado, ganhamos, deixar aí, pela misericórdia, vão embora aí, fujam. Talvez Josué podia ter sido acomodado com essa questão da guerra, entendendo que Deus já tinha dado a vitória. Mas, veja, Josué sabia que Deus não havia dado uma vitória parcial, mas Deus havia dado para eles uma vitória total. Meu irmão, e este ano para a sua vida, não é um ano de vitórias parciais, é um ano de vitória total. Quem crê, dá uma glória a Deus.
O quarto princípio que eu aprendo com isso é que Deus trará vitória total. Diga aí, Deus trará vitória total. Porque talvez você já tenha tido ou está tendo vitórias. Talvez você já tenha tido avanços na sua vida. Mas eu tenho boa notícia, a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar, glória a Deus. Não vai ter meias bênçãos na sua vida, não vai ter meia saúde, meios consertos. Deus vai abençoar por completo. A vitória que Deus tem para você é uma vitória completa no nome de Jesus, creia nisso. Jesus na cruz não morreu de maneira parcial. Jesus na cruz não derramou o seu sangue de forma parcial. Jesus não ressuscitou parcialmente, Jesus o fez de maneira completa. Ele disse, está consumado, a obra foi terminada, está consumado. Portanto, meu irmão, com fé e convicção, eu posso dizer que a sua vitória está consumada, ela é completa no nome de Jesus. Está consumado, diz o Senhor, é completo. Glória a Deus. Não se conforme com resultados parciais. Não se conforme com saúde parcial. Não se conforme com meios acertos, com bênçãos parciais. Vamos receber de Deus tudo o que Ele tem para nos dar. Se você é suficientemente corajoso para pedir ao Senhor, creia que Deus é suficientemente poderoso para fazer. Ele pode fazer em nome de Jesus. Ele já deteve o sol, Ele pode deter a circunstância, Ele pode deter o julgamento, Ele pode parar a dívida, Ele pode deter o câncer, Ele pode deter enfermidades, Ele pode consertar a sua casa, pode consertar o seu casamento, pode tirar você da vida das drogas. Ele pode, é completo no nome de Jesus, é completo. A palavra de Deus diz, para o que crê, tudo é possível. Não é parte, é possível. Tudo é possível para o que crê. Repete isso comigo. Tudo é possível para o que crê. Os impossíveis na nossa vida não são uma outra coisa, senão uma oportunidade para você ver o poder de Deus atuando na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus fez uma vez, Deus volta a fazer. Se Deus deteve o sol, vai voltar a fazer. Já fez uma vez, volta a fazer. Se Deus fez um milagre antes, tem todo o poder para voltar a realizar o milagre no dia de hoje. Ele é Deus, tudo Ele pode fazer. Você crê nisso? Se coloque de pé. Mas olha, a vida cristã somente pode ser vivida por fé. Há coisas que nós não entendemos, nem vamos conseguir entender. Há coisas que nós nem conseguimos e não podemos ver. Porém, quando a lógica termina, é aí que a fé começa. A gente pode entrar na vida cristã achando que temos que ter resposta, ou que tudo tem que fazer sentido. Não é assim que funciona. Necessito aplicar a fé. Necessito crer, ainda que eu não entenda. Necessito crer, ainda que o que eu estou passando não condiz com aquilo que eu estou crendo. Eu necessito andar, mesmo que eu não consiga ver. Necessito colocar meus olhos em Jesus e crer na sua obra, que na obra da cruz é suficiente. Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Então, se eu posso crer, eu posso receber de Deus essa vida abundante. Se eu posso crer, eu recebo de Deus uma vida com propósito. Se eu posso crer, recebo de Deus uma vida eterna. Esta é a beleza da fé. E eu te convido nesta noite. Qual o milagre? Qual a batalha que você está enfrentando? Qual é o seu posicionamento? Porque Deus hoje já deu uma instrução. Não tenha medo. Deus hoje já lhe deu promessas. Você vai ter vitória. Seus inimigos vão cair na sua frente. É promessa de Deus. Mas às vezes você não está marchando. Às vezes você está estagnado. O Senhor hoje te convida. Ei, confia em mim. Confia no Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, avance. Avance.
A vitória já foi dada. Olha agora como funciona o reino espiritual. A vitória foi dada. Recebe a bênção de Deus. Marche, vai adiante, porque você vai receber em nome de Jesus. E a vitória é total. Diga aí, a vitória é total. Enquanto nós louvamos a Deus, independente da sua situação, eu vou orar por sua vida. Independente da luta que você está enfrentando na sua casa, no trabalho, na sua saúde, no seu casamento, eu vou orar pela sua vida. Deus hoje vai te chamar para um posicionamento de guerra, de marcha, porque a vitória foi decretada e hoje você se posiciona assim como Josué se posicionou. Senhor, agora eu começo a marchar, eu vou avançar, porque eu sei que a vitória virá em nome de Jesus. Enquanto louvamos a Deus, sai do seu lugar, vem para o altar de Deus, porque nesse altar há milagres acontecendo no nome de Jesus. Venha. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escala e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz pães de filhos, é o mesmo que canta no alto, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Dá um passinho para frente aqui para ajudar os irmãos que estão no corredor. Olha o que Deus está fazendo aqui, é tremendo já, hein? Porque quando o povo se determina a marchar, é porque já tomou a posse da vitória, meu irmão. A vitória já chegou na sua vida, creia nisso, recebe o nome de Jesus. Eu entendo, está na luta. Eu entendo, às vezes está na dificuldade, está sofrendo por situações, mas Deus hoje já determinou, a palavra profética para a sua vida você já recebeu, não tenha medo, siga adiante. Deus já abriu, já te trouxe vitórias em nome de Jesus. Eu falei que Deus me surpreende às vezes. E eu fico até assustado com o que Deus faz assim. Eu fico, meu Deus. Porque eu tenho um costume. Quando eu prego, eu já separo todos os textos, já está tudo prontinho para não ter que ficar folheando e a gente antecipa isso. Mas eu sempre venho aqui e abro a Bíblia. E eu só vou olhar para a Bíblia no final. Todo domingo eu faço isso. Nem todo domingo Deus tem palavra. Mas hoje de manhã o Senhor trouxe uma palavra. E eu cheguei aqui como faço, abri a Bíblia. E vocês estavam louvando. Fui olhar a palavra que Deus trouxe para você hoje. E é diferente da de manhã. Eu preguei essa mensagem de manhã. Mas Deus quer fazer coisas diferentes hoje à noite. Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha aqui. Confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Traz isso para o seu coração. Confia no Senhor. Diga aí, confia no Senhor. Até as coisas ruins vai se tornar bênção. É isso que a palavra está dizendo. Está na dificuldade aí, está numa luta aí. Até isso, Deus transforma em bênção. Até na dificuldade, nas calamidades, Deus transforma em bênção. A resposta certa vai vir do Senhor. E o que Deus fala no meu coração, você pode até estar fazendo alguns planos, mas o Senhor vai te levar para o caminho certo esta noite. Vou repetir, Deus vai te levar para o caminho certo esta noite. O caminho certo às vezes é longo. O caminho certo às vezes é difícil. É íngreme. Vai ter batalhas às vezes no caminho. Mas você que é de Deus, você que confia na instrução do Senhor, que obedece à palavra de Deus, a instrução que Deus está trazendo, creia, há uma promessa para o teu coração hoje determinada. A vitória já foi determinada no plano celestial em nome de Jesus para a sua vida. Já está determinado. Avance, marche, confia no Senhor, porque o Senhor vai trazer vitória. A fé sem obras é nula. Não fique estagnado. Se Deus plantou no seu coração essa resposta para você, não tenha medo, siga adiante, porque você vai ver a mão de Deus certeira, a pontaria de Deus certeira, quebrando, tirando os inimigos da frente e trazendo vitória. Quem crê pode glorificar a Deus aí, porque essa palavra é para você. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor, não tem problema. Vamos orar. Põe a mão no teu coração aqui. Aquilo que você está aflito, aquilo que te traz preocupação, aquilo que te traz insegurança, medo, a guerra que você está enfrentando, os inimigos que se levantaram contra a sua vida na saúde, no trabalho, nos negócios, na família. Vai agora, coloque na presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu povo, Senhor, nesta noite, que confia no Senhor. Aqui está teu povo, Senhor, que obedece às suas instruções. E hoje nós pomos um fim em todo o medo que se levanta contra a nossa vida, porque confiamos no Senhor, o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos, que vai à nossa frente e que hoje traz uma promessa para o nosso coração. Não tenha medo, confia, os inimigos já foram derrotados em nome de Jesus. Pai, então em nome de Jesus, o Senhor que tem visto a luta, o Senhor que tem visto, Senhor, a batalha de cada um, meu Deus, hoje, Senhor, entra com a vitória total, Senhor, a vitória total, Senhor. Ah, meu Deus, que teus filhos experimente aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu para as suas vidas, Senhor, sem confusão, sem dúvida, mas o Senhor hoje abre caminhos, o Senhor abre caminhos, alguns são longos, até alguns são difíceis, mas o Senhor diz, vai adiante, porque eu estou contigo, esta batalha eu vou entregar nas suas mãos, esses inimigos já caíram no nome de Jesus, pode glorificar a Deus. Ah, Senhor, vem com o teu poder, manifesta, Senhor, a tua bênção. Traz a saúde, traz o entendimento familiar, traz as oportunidades abertas nos negócios, traz, ó Deus, o trabalho, traz os casamentos, traz, ó Deus, a limpeza, Senhor, física de vícios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão de poder, manifesta-se, Senhor, porque o Senhor, nesta noite, já decretou vitória para nós. Assim eu creio em Ti, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, tem transformado hoje num dia de milagres.
como o Senhor fez o sol parar naquele tempo, o Senhor para no dia de hoje, para que possamos receber o milagre do Senhor. Então levanta as suas mãos, recebe hoje o milagre de Deus na sua vida, recebe de hoje a saúde para a sua vida, recebe hoje o conserto familiar, recebe hoje a bênção no seu trabalho, recebe hoje a bênção na sua casa, recebe hoje a bênção nos seus negócios, a prosperidade, há clientes novos, a prosperidade do Senhor chegando, abençoando a sua vida. Recebe do Senhor, recebe hoje aquilo que você veio buscar. A vitória está decretada, e quem crê começa a glorificar a Deus, começa a levantar um júbilo ao Senhor. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape livramento. Glória a Deus. Você crê no Senhor? Confia no Senhor, aqui diz o texto. Confia no Senhor e as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A coisa para você, Deus já determinou bênção, Deus já determinou vitória naquilo que você está buscando, Deus já determinou, é desígnio de Deus. Quem crê recebe no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, o Deus que faz maravilhas, o Deus que faz milagres. Neste tempo é o Senhor Jesus Cristo. Pode ser mais forte, hein? Você pode dar um glória a Deus aí, pode glorificar o nome do Senhor, porque é Ele quem faz no nome de Jesus. Glória a Deus.